Um dos crimes de ódio mais perturbadores da história recente ocorreu nas Filipinas em 2021. Pesquisei muitos casos de crimes reais, mas este é um que realmente me surpreendeu devido à brutalidade e falta de misericórdia demonstrada pelos perpetradores. Vamos lá. No dia 20 de maio de 2021, às 2 horas, um vaqueiro local, Ray de la Cruz, de 39 anos, estava cuidando de suas vacas que pastavam na área quando notou um odor fétido. A curiosidade e a preocupação o levaram a investigar a fonte do mau cheiro. Ele ficou imediatamente horrorizado ao descobrir um corpo humano maltratado e mutilado. O rosto estava irreconhecível. Assustado, Ray correu para a polícia sem demorar mais para relatar sua terrível descoberta. Dentro de 30 minutos, vários policiais e oficiais estavam no local, isolando a área. Um caso foi registrado no Escritório de Investigação Criminal e Unidade de Detecção do Distrito de Quezon. Qualquer um que chegasse ao local ficava imediatamente chocado com o que via. Era um corpo nu em decomposição. As feridas abertas estavam infestadas de larvas e havia fezes ao redor do corpo. O rosto e a cabeça estavam cobertos por galhos. Claramente, a vítima enfrentou um fim violento. Removendo a folhagem, os detetives viram o rosto que parecia ter sido esmagado várias vezes até ficar irreconhecível. Levando em conta o calor, a equipe de investigação estimou que a vítima havia morrido cerca de 48 horas atrás. Além das lesões na cabeça, também havia ferimentos na área pélvica inferior do corpo, com um pedaço de madeira protrudindo dos genitais da vítima. A única pista sobre a identidade da vítima eram as tatuagens em cada braço. Em um com um diamante e outro que dizia Yisheng. Nenhum pertence pessoal, como carteira, celular ou identificação, foi encontrado na área para ajudar a identificar a vítima, exceto por roupas sujas e ensanguentadas. Estes incluíam um pijama xadrez ensanguentado, uma camiseta branca, cuecas azuis e uma cinta preta. Presumiu-se que alguns desses itens pertenciam à vítima. A polícia se perguntava se isso era um roubo que deu errado ou um crime passional, dada a brutalidade evidente infligida à vítima. A preocupação imediata deles era identificar a vítima. A maior pista parecia ser as tatuagens nos braços da vítima. Em minutos, moradores curiosos e transeuntes começaram a se reunir ao redor da cena, tirando fotografias, falando alto e, sem dúvida, postando nas redes sociais. Um homem de aparência nervosa entre a multidão se aproximou repentinamente de um dos oficiais e se identificou como Dugong. Para a surpresa de todos, ele afirmou saber quem era a vítima irreconhecível. Dugong disse: "Este é Noribitria, também conhecido como Ibing Maior." Inicialmente desconfiado de tal afirmação audaciosa, o oficial decidiu levá-lo a sério porque Ibing Maier havia sido dado como desaparecido nos últimos 3 dias. E Ibing Maier é um homem transgênero de 21 anos, nascido mulher e identificado como homem, um criador de conteúdo com 70 mil seguidores. Ele é muito ativo no TikTok, postando frequentemente e ganhando um segmento leal. Ibing também é um orgulhoso membro da comunidade lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer muito querido e com muitos amigos. De acordo com sua mãe, Cherry Trier, ele é trabalhador e sempre enviava dinheiro para sua família. Ele abandonou os estudos para ajudar a trabalhar e sustentar sua família, assumindo vários empregos, como trabalhar em um restaurante como lavador de pratos e garçom. Ibing Maior estava morando em Pampanga com sua namorada, mas eles tiveram uma briga. Talvez para se acalmar por alguns dias, ele retornou à cidade de Quezon no dia 14 de maio de 2021. No dia 17 de maio de 2021, Ibing Maier disse à sua família que iria sair para uma noite de bebida com seu amigo íntimo de infância, Sander Gal de la Cruz. Outra amiga, Crystal, também se juntaria a eles. Talvez Ibing quisesse discutir seu atual status de relacionamento com seus amigos e desabafar um pouco. No dia 18 de maio, próximo ao meio-dia, Cherry ainda não tinha notícias de seu filho. Ela começou a perguntar se alguém tinha notícias de Ibing, mas ninguém tinha. Mais importante, Ibing não havia postado nada desde as primeiras horas de 18 de maio de 2021. Especialmente no Facebook. A família de Ibing ficou preocupada.
Em 19 de maio de 2021, a família envolveu a polícia e a busca por Ibn Mayer começou, mas nada resultou disso. 20 de maio. Logo, notícias da descoberta de um corpo feminino não identificado com tatuagens chegaram à família de Ibn. Rumor tem que a irmã de Ibn descobriu uma postagem no Facebook. Era a notícia que a família temia ouvir por dias. O parceiro que mora com a irmã de Ibn decidiu dar uma olhada mais de perto para ver se essa pessoa era Ibn Mayer. Quando Jeremy chegou ao local, ficou chocado com o estado do corpo. Ele achou impossível identificar, mas então ele notou as duas tatuagens distintas nos braços e percebeu, meu Deus, é o Ibn Mayer. Jeremy notificou a polícia imediatamente e então ligou para a família para dar a pior notícia de suas vidas. Toda a família estava devastada e Cherry estava inconsolável. Como uma noite inocente com um amigo de infância poderia levar a um evento tão terrível? Quem faria uma coisa dessas com Ibn Mayer? Ele era tão amigável e bem quisto por todos que o conheciam. De volta à estação, por volta das 7:30 da noite daquele dia, Dugong foi convidado pela polícia para vir e prestar um depoimento. Ele foi considerado suspeito por identificar Ibn Mayer antes de Jeremy chegar ao local. Eles queriam saber a conexão dele com Ibn Mayer. Ao chegar, ele concordou em ajudar na investigação policial. A polícia tinha uma suspeita de que ele sabia muito mais do que deixava transparecer e instintivamente sentia que havia algo errado com ele. Suas declarações eram inconsistentes e sua linguagem corporal estava extremamente nervosa. Ele estava evitando contato visual e mexendo com os dedos, como se estivesse escondendo algo ou se sentisse desconfortável. Depois de algumas horas, o pai de Ibn Mayer chegou à estação. Ele reconheceu Dugong de imediato. Este era ninguém menos que Sander de la Cruz, o amigo de infância que Ibn mencionou que iria sair para beber. Ao ser confrontado pelo pai, Dugong desabou e admitiu estar envolvido no assassinato de Ibn Mayer e prometeu revelar o que realmente aconteceu na madrugada de 18 de maio de 2021. Talvez fosse a culpa ou o medo que ele não conseguia mais controlar, mas ele começou uma confissão completa a partir daí, reconstruindo a noite de 17 de maio ou a madrugada de 18 de maio, quando uma noite divertida bebendo se transformou em uma completa pesadelo. 3 amigos, Ibn Mayer, Dugong e uma amiga, Crystal, estavam bebendo juntos por volta da meia-noite. Crystal decidiu que era hora de ir para casa, então Ibn Mayer e Dugong a deixaram em casa antes das 2 da manhã. Crystal, contatada mais tarde pela polícia, corroborou essa versão, mencionando que eles realmente a deixaram em casa. Ela até recebeu uma mensagem de mídia social de Ibn Mayer às 3 da manhã daquela noite, dizendo que ele havia chegado em casa, seguido por outro texto que parecia estranho, porque não era a maneira usual de se comunicar. Ela não deu muita importância naquele momento e foi dormir. Depois de deixá-la, Ibn Mayer e Dugong foram se encontrar com 2 amigos de Dugong, Joel Loyola, de 30 anos, e Richard Elvin Araza, de 34 anos. Joel, um traficante de drogas condenado em liberdade por delação, estava desempregado e morava com a namorada. Richard era um trabalhador da construção civil casado. Ambos esses homens eram cerca de 10 anos mais velhos que Ibn Mayer e Dugong, que tinham 21 e 22 anos, respectivamente. Dugong trabalhava como motorista de triciclo e também era casado. Dugong afirmou que logo após se conhecerem, eles usaram drogas juntos. Mas alguns relatórios sugeriram que Ibn Mayer foi o único do grupo que não usou drogas naquela noite. Infelizmente, não consegui encontrar nada em um relatório toxicológico para confirmar esse ataque brutal. Quando Joel descobriu que Ibn Mayer era biologicamente uma mulher, ele a socou no estômago extremamente forte e várias vezes, fazendo com que Ibn Mayer perdesse a consciência. Dugong tentou intervir, mas Joel sacou uma pistola calibre 22 escondida e ameaçou atirar nele se ousasse interferir ou fazer algum barulho. Com medo por sua vida, Dugong admitiu seguir as ordens de Joel de levar o corpo inconsciente de Ibn
para um local isolado próximo à cidade de Bacal. Lá, a brutalidade do assalto realmente se desenrolou. Joel continuou a agredir Ibn como Meyer mesmo enquanto ele lentamente recuperava a consciência. Percebendo o que estava acontecendo, Ibn usou toda a sua força para reagir e se proteger, mas ferido e mal consciente, ele não era páreo para o violento assalto. Joel então sacou uma arma para Dugong e ordenou que ele pegasse uma enorme pedra nas proximidades. Dugong hesitou no início, mas Joel gritou com ele e prometeu que acabaria com ele ali mesmo se ele não obedecesse. Dugong pegou uma pedra e atingiu seu amigo de infância 2 vezes na cabeça com ela. Mas não foi forte o suficiente para Ibn Meyer perder a consciência. Isso deixou Joel furioso e ele empurrou Dugong para longe, chamando-o de covarde. Joel assumiu e desferiu golpes implacáveis sem parar na cabeça de Ibn Meyer. Enquanto fazia isso, ele também despiu completamente Ibn e o estuprou. Quando Joel terminou, o outro amigo, Richard, assumiu e fez a mesma coisa. Dugong relatou que Ibn Meyer ainda estava vivo neste momento, gorgolejando e oscilando entre a vida e a morte. Foi quando Joel apontou a arma novamente para Dugong e proferiu as palavras arrepiantes: "Agora é a sua vez." Temendo por sua vida e paralisado de choque, Dugong então começou a agredir chorosamente o corpo, quase sem vida, de seu amigo de infância. No entanto, o pior ainda estava por vir. Joel então pegou um galho de árvore do chão e o enfiou na genitália de Ibn. A perícia mais tarde determinaria que este galho perfurou e estava sobressaindo 10 centímetros ou 4 polegadas. O fato de ter perfurado é um testemunho da brutalidade e da dor que Ibn Meyer passou em seus momentos finais. Todo o ataque ocorreu entre as 2 da manhã, até as 4 da manhã. Após a morte de Ibn, os homens, em pânico, decidiram ocultar o cadáver. Eles arrastaram o corpo sem vida de Ibn Meyer para uma área remota em Sito Bacal, cobrindo o rosto com galhos e folhas numa tentativa frágil de esconder o crime. Eles partiram, esperando que o corpo jamais fosse achado. Porém, a culpa e o temor de ser descoberto oprimiam Dugong. Quando o corpo foi descoberto, ele não conseguiu conter sua ansiedade e acabou confessando à polícia, implicando Joel e Richard no crime hediondo. O relatório forense revelou que a causa da morte de Ibn Meyer foi determinada como lesões por força contundente na cabeça e trauma penetrante na vulva e períneo. Uma maneira horrenda de partir. Por quê? É completamente incompreensível como tanto ódio pode ser direcionado contra uma pessoa inocente que não fez nada para prejudicar ninguém, exceto por ser diferente. De acordo com meus estudos, a psicologia dos homens que assassinam indivíduos transgêneros, através de atos horríveis de agressão sexual e mutilação, pode ser atribuída a vários fatores e homofobia, preconceitos enraizados para ver o estilo de vida transgênero como mau e desviante, levando à crença de que tais indivíduos devem ser parados. Esses perpetradores muitas vezes lutam com suas próprias inseguranças e confusões sexuais, vendo aqueles que abraçam sua identidade com desprezo, acreditando que os homens devem se comportar de uma certa maneira quando confrontados com desvios percebidos, muitas vezes resultando em interpretações violentas e desviantes de masculinidade. Um desejo de dominar e desumanizar a vítima, sabendo que ela provavelmente será biologicamente mais fraca ou em menor número, levando a atos de extrema humilhação. Transtornos mentais como psicopatia ou sociopatia podem exacerbar tendências violentas, especialmente quando combinados com substâncias que desequilibram quimicamente. Independente do motivo, é desprezível. Todo o motivo parece ser baseado no ódio contra uma pessoa descrita por amigos e família como uma alma tranquila e amorosa após o fato. A polícia acredita que a mensagem que Crystal recebeu às 3 da manhã não foi enviada por Ibn Meyer, mas pelos perpetradores que o roubaram durante seu ato deplorável. Após a confissão de Dugong, a polícia executou imediatamente um mandado de busca para Joel e Richard. Descobriram que os 2 homens já haviam sido presos por drogas, mas receberam um acordo de delação e foram liberados sob a condição de não usar mais drogas. Claramente, eles violaram completamente este acordo de delação e foram muito além. De acordo com a confissão anterior de Dugong,
Ele disse que seu amigo enlouqueceu devido à influência das drogas. No entanto, isso é uma desculpa patética para a irresponsabilidade deles. Se alguma coisa, as drogas exacerbaram o preconceito odioso e o comportamento violento deles, que de alguma forma conseguiram reprimir até aquela noite. Deve ser notado que as Filipinas tiveram um presidente anterior, Duerte, que fez de sua missão erradicar as drogas através de uma abordagem pesada para combater o crime. No entanto, desde que ele terminou seu mandato, as pessoas afirmam que a situação das drogas nas Filipinas piorou ainda mais do que antes de ele assumir o cargo. Além disso, as Filipinas seguem uma defesa que os suspeitos podem tentar, a defesa do pânico trans, onde os crimes podem ser mais tolerados devido à reação de pânico originada da transfobia. Esse incidente reavivou lembranças dolorosas de outro caso chocante. Jennifer Laude, uma mulher transgênero de 26 anos, foi assassinada em 2014 pelos Estados Unidos da América, marinheiro Joseph Pemberton. Pemberton estrangulou Laude e a afogou em um vaso sanitário em um motel em Olongopo, quando descobriu que ela tinha genitália masculina enquanto estavam prestes a ter relações sexuais. Sua defesa alegou pânico trans durante o julgamento dele. E embora tenha sido considerado culpado de assassinato em 2015, recebeu uma pena reduzida de 6 a 12 anos por causa dessa defesa. O público ficou indignado com o julgamento a portas fechadas, e ainda mais enojado quando Pemberton recebeu um perdão total em setembro de 2020 e foi extraditado para os Estados Unidos da América para enfrentar uma corte marcial. Este perdão ocorreu menos de um ano antes da chocante morte de Abing Mayer. O país luta para aprovar legislação que imporia punições mais severas para a violência contra pessoas trans. Então, o que aconteceu com os suspeitos? Os suspeitos tornaram-se criminosos certificados, pois foram considerados culpados além de qualquer dúvida razoável pelo crime de estupro com homicídio. Eles foram condenados a pagar 331 mil pesos filipinos, ou aproximadamente 5.700 dólares americanos, e sentenciados a 10 anos e meio a 21 anos e meio de prisão, uma sentença que muitos considerariam inadequada para o hediondo crime cometido. Se você chegou até aqui, obrigado. Por favor, deixe um like neste vídeo e inscreva-se no canal Crimes Anatomy, True Crime Cases, se ainda não for inscrito.